Olá, graça e paz, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo juntamente com você. Sei que nós estávamos um pouco sumidos, mas estamos aqui para estar conversando com você sobre um assunto muito importante. E esse assunto é a graça de Jesus, que é o favor imerecido, ou seja, não merecemos o amor de Jesus, não merecemos nada do que temos, mas pela graça Jesus nos alcançou e por isso estamos aqui. Amém? Graça e paz a todos. Amém? Vamos ler então o Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 1, o versículo 17, que vai dizer assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então nós sabemos que a lei, Deus deu a lei para o profeta Moisés, e sobre essas leis eram alguns mandamentos para obedecer, caso contrário Deus aniquilava. Amém? Então, ali Jesus veio com a graça e a verdade. A graça veio por meio de Jesus e junto com a graça a verdade também, porque Cristo é simplesmente a verdade. Então, a graça, hoje o tema é sobre graça. A graça, sim, nada mais é que um favor de Deus. O que nós temos, o que nós fazemos, o que nós somos em Cristo Jesus, não é por mérito nosso, mas é por mérito de Jesus Cristo. Se você tem um carro bom, não é por teu mérito, não é teu, é porque Jesus sofreu, é porque Jesus venceu, é porque Jesus já pagou o preço por você. E sobre esse preço, que nós não venhamos se achar merecedor desse carro. É porque nós não merecemos. Foi porque Cristo sofreu em nosso lugar. Foi porque Cristo entregou o seu Espírito no nosso lugar. Foi porque Cristo perdoou nossos pecados. Foi porque Cristo obedeceu a lei e os profetas no nosso lugar. Foi porque Cristo fez tudo isso, e porque Ele fez, nós não merecemos, mas em Cristo nós conseguimos através da graça, que significa favor imerecido, e por isso que nós não merecemos. E a verdade, com Cristo nós andamos na verdade. A contrapartida da lei, a lei veio, mas ela não conseguiu transformar ninguém. A lei veio só para apontar pecado, a lei veio só para obedecer forçado, a lei veio só para obedecer querendo algo em troca, talvez para poder viver, digamos assim. Mas Jesus, ele veio com a graça. E essa graça é o poder para viver acima do pecado, acima das coisas mundanas, acima dos desejos da carne. Então, não é porque nós estamos na graça que nós podemos pecar, né? Isso, que nós podemos negligenciar como discípulos de Jesus, como os filhos de Deus amados, porque com a graça vem a verdade. E a verdade não é mentira, a verdade é nós sermos uma pessoa transparente em tudo o que fizemos, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no casamento, seja no templo, no prédio da igreja, sendo honrando as autoridades, seja em tudo. A graça, além da graça, vem a verdade. Nós andaremos na verdade porque Cristo é a verdade. Se nós dá lugar para essa verdade, se nós dá lugar para o senhorio de Jesus, nós vamos entender que não é por causa de nós, não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, não é porque nós somos filhos de Deus corretos, não é porque nós fazemos coisas certas que nós alcançamos as coisas boas ou alcançamos aquelas promessas que tem para nós, mas é porque Jesus, é porque Ele fez, é porque Ele sofreu, é porque Ele entregou o Espírito e é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia que nós temos tudo, mas é nele que nós temos. Amém? Que a gente precisa entender, né, que como o Josi estava dizendo, a graça, ela não nos dá o direito de nós pecarmos. Ela nos dá a oportunidade de nós vivermos acima do pecado, de nós vivermos acima dos erros.
né? Existem muitos por aí, muitos comentários em que, então agora eu estou na graça e eu posso fazer o que eu quiser. Agora eu estou na graça e eu posso viver da maneira que eu quiser. Mas a graça, ela é transformadora. Quando você entende a graça, quando você mergulha na graça, quando você se apropria da graça de Deus, você entende que você não obedece, ou seja, você não faz porque você vai ganhar. Você não faz porque, eu vou orar e para Deus me dar isso, porque a minha oração alcançou aquilo. Não. Quando você está na graça, você entende que é porque Jesus, ele já pagou o preço. Jesus já venceu. Jesus, ele conseguiu. Ele foi o único homem que conseguiu cumprir a lei de Moisés. Foi o único homem. E porque Jesus cumpriu a lei, ele trouxe graça para nós. E ele é o único merecedor. E a graça, ela tira todo o mérito do homem e ela coloca este mérito em Jesus. Porque ele é o único merecedor. Ele é o único merecedor. Sabe, quando você entende a graça de Deus, você vive como tal. Isso. Quando você entende quem você é em Cristo, você vai viver como um filho de Deus. Você vai viver como um discípulo. O discípulo faz o que o mestre faz. Então isso, sabe, é entender a graça. As pessoas, elas distorcem. Elas acham que viver a graça é fazer o que você quiser. Mas andar na graça, viver na graça é fazer aquilo que Cristo já fez e Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós vivamos na maneira que Ele quer. E isso é entender que a graça de Jesus, ela tira todo o mérito nosso. Sabe quando uma pessoa olha e diz: nossa, como você é uma pessoa boa. Nossa, como a sua companhia me faz bem. Nossa, você é uma pessoa amável. Você é uma pessoa respeitosa. Você é uma pessoa educada. Você é uma pessoa amorosa. Você é uma pessoa... Sabe quando você recebe... recebe elogios, recebe adjetivos positivos. Nós temos que entender que tudo o que somos, mas absolutamente tudo, é mérito de Jesus. Sabe? Às vezes a gente pensa, eu conquistei, como o José falou, eu conquistei esse carro, eu conquistei essa casa porque eu trabalhei. Mas quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu? Foi Deus, foi o Pai. Sabe? Quem te deu as tuas pernas? Quem te deu o carro que você anda? Você comprou com o teu dinheiro, mas quem te deu o teu trabalho? Quem te acorda todos os dias de manhã e coloca um sol para você? É Cristo, é Deus. Então o mérito é dele, porque ele conquistou isso quando ele venceu o pecado. Jesus foi o único homem que viveu acima do pecado, porque ele venceu, ele nunca pecou, ele nunca errou. E é o exemplo dele que nós devemos seguir. E a graça é isso, a graça, ela nos transforma por dentro, de dentro para fora. De dentro para fora a graça nos transforma. Ela nos faz entender que em Cristo nós somos uma nova criatura. E porque nós somos uma nova criatura em Cristo, nós vivemos de acordo com o que Cristo diz que nós somos. E a graça, ela nos faz firmar mesmo, acreditar quem nós somos em Cristo Jesus. É bem isso. A graça, ela não vem falar assim como nós somos apenas evangélicos. Não, é longe disso, não tem nada a ver com a graça. É religião, porque a evangélicos é só o nome da religião. E Jesus em si próprio, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é evangélicos que vai levar até Deus, porque Jesus é o único. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós precisamos entender que não é ser evangélico, não é o católico, não é ninguém, não é nenhuma religião, mas é Jesus. Ele vai nos mostrar o que é a graça. Ele vai nos ensinar o que é a graça. Então, se nós talvez estamos aqui explicando para vocês, não é porque nós merecemos, é porque nós não merecemos que nós estamos aqui tornando o nome de Jesus mais famoso. E talvez porque nós estamos aqui falando através de Jesus, você também pode tornar esse nome muito mais famoso. Você pode trilhar, você pode seguir, você pode se tornar um discípulo de Jesus, lembrando que um discípulo, ele faz o que o seu mestre fez, que Jesus está à destra do Pai. Ele
nós fizermos o que Ele fez. Jesus é o nosso mestre. Jesus, nele mesmo nós temos um irmão mais velho, nós temos o primogênito de todos, que é Jesus. Então basta nós crer, basta nós entender que nós estamos vivendo sim, realmente a dispensação da graça. E o Espírito Santo de Deus, ele está soprando na nação brasileira, no mundo, no planeta, essa identidade, essa vocação que nós temos em Cristo. Nós precisamos entender que nós temos uma identidade, uma vocação, mas nós precisamos realmente orar a Deus, entender, conversar com Jesus. Senhor, mestre, o que o Senhor tem para nós? Qual é a nossa vocação? Eu não descobri ainda, mas é somente nele que você vai descobrir. Amém, queridos? Então vamos entender que a graça não é nosso, não é por nós, mas é por Ele, é por tudo para Ele, é tudo para Ele. Deus, Ele não reparte a glória dele com ninguém. Deus não, jamais uma pessoa, um ser que tentou dividir ou talvez ser mais que Deus, deu ruim, que é o Lúcifer. E hoje ele está aí, todo mundo sabe. Então, que nós venhamos entender que nós não somos ninguém sem Cristo Jesus, mas com Cristo sim nós somos alguém. É que assim, a identidade, né, ela é algo que é fantástico. A identidade é aquilo que você é. Sabe, por exemplo, quando você nasce, teus pais te dão um nome. Lá no teu registro vai ter o nome do teu pai, o nome da tua mãe, quantos centímetros você nasceu, tudo isso vai estar no teu registro, certo? A cidade onde você nasceu, a hora que você nasceu, o teu quilo, vai ser aquilo que você é, que é único, é só você. Pode ser que tenha outra Larissa, pode ser que tenha outro Josiel, mas ninguém tem as minhas digitais. A minha digital é única. Se eu for, quando você vai fazer a tua identidade, você registra a tua digital. Em nenhum lugar do mundo existe outra digital igual a minha. Todos os pontinhos da minha digital, eles são únicos. E é isso. Cada um de nós tem uma identidade. Cada um de nós tem algo que Cristo reservou para nós. Por exemplo, nós sabemos que, todos que recebem Jesus são filhos de Deus. Então, se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Viva como filho de Deus, se aproprie dessa identidade de filho, Jesus disse que nós somos mais que vencedores, então viva como um mais que vencedor. Sabe, é isso que nós precisamos entender, que nós temos uma identidade em Cristo, ou seja, nós temos o nosso nome, nós temos o nosso lugar, nós somos alguém no corpo. Talvez você é uma unha no corpo, mas a unha é importante. Talvez você é o cabelo no corpo, mas o cabelo é importante. Talvez você é o dedão do pé, mas o dedão do pé é aquele que traz equilíbrio para todo o restante do corpo. E não importa que membro nós somos, se somos membros inferiores ou membros... Não importa. O importante é que Jesus é a cabeça do corpo e nós somos os membros e cada um de nós tem um papel. E se todos nós desempenharmos o nosso papel com excelência, entendendo que fomos chamados para aquilo, que vivemos aquilo, que temos uma vocação, que vivemos aquilo porque Cristo nos chamou para aquilo, que se estamos aqui é porque Cristo nos deu a oportunidade de acordar nessa manhã, de estar aqui. Sabe, nós vamos ver o reino de Deus se expandindo de uma maneira extraordinária, mas nós precisamos entender o nosso lugar no corpo. E quando nós entendemos a nossa identidade, quem somos em Cristo, as nossas digitais, elas estão gravadas, nós precisamos nos apropriar. E quando eu entendo quem é a Larissa em Cristo, o que ela nasceu para fazer, quais são os pensamentos de Jesus ao meu respeito, o que ele tem para mim nesse tempo, neste momento, nessa época, nesse ano, nesse mês, nessa semana, nesse dia, eu vou viver de uma maneira diferente. Eu vou entender que eu não vivo para mim, eu vivo para a vontade de Jesus, eu vivo para a vontade de Cristo, e a vontade dele operando em mim vai me fazer viver em níveis, em lugares, em patamares onde eu jamais imaginaria que eu chegaria, porque Jesus é isso, Jesus é o foco disso, é Jesus quem determina
sabe? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender um pouquinho do que é graça. A graça é simplesmente isso. Você tem uma identidade em Jesus porque você não merece. Você é alguém, você nasceu porque você não merece, mas Jesus mereceu no teu e no meu lugar. E por isso nós estamos aqui, né? Tem mais um texto bíblico? Isso, vamos ler mais um texto bíblico que se encontra no livro, na carta, né? Acho que é carta, né? Carta, né? Na carta de Tito, no capítulo 2 e no versículo 11 e 12, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, ou seja, no dia a dia. Então, aqui está um exemplo da graça. A graça é o quê? A graça te dá o poder. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, os desejos da nossa carne. Nós temos aptos, se usarmos a graça de Jesus, a vencer as paixões mundanas. Jesus, quando fez um convite, dizendo: quem quer vir após mim? Quem quer vir? Jesus, ele não impôs, Jesus não obrigou ninguém, mas quem quer vir após mim, que negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus, tome a sua cruz e siga-me, porque nós temos a nossa cruz. Se Jesus falou isso é porque todos nós temos uma cruz. Temos algo para crucificar. Temos alguma coisa a crucificar no nosso interior, que essa crucificação nós precisamos deixar todos os dias crucificadas com quem? Com Jesus Cristo. E quando nós entendemos que a graça começa quando Jesus nos chama, negue-se a si mesmo. Então nós vamos ter a graça para vencer, para quando nós entender de negar a nós mesmos, negar, renunciar. Sim, Josiel, eu sei que sim, às vezes dá vontade de fazer loucuras, eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde, eu sei que dá vontade de soltar um leão e quebrar tudo, mas quem tem que rugir, quem tem que gritar, quem tem que explodir dentro de você é uma pessoa, e essa pessoa é conhecida como o leão da tribo de Judá. Esse leão que tem que rugir dentro de você. Amém. Esse leão que tem que rugir, que tem que explodir, que tem que gritar dizendo: eu sou discípulo desse leão, eu sou filho do Deus Altíssimo e eu tenho uma identidade, eu tenho uma vocação, e sobre a graça do Filho de Deus unigênito eu vou conseguir, eu vou dizer para minha mente, eu vou dizer para os meus desejos, eu vou dizer para Satanás: aqui não, Satanás, porque Jesus já sofreu. Jesus já levou todas as minhas enfermidades, Jesus já cumpriu a lei e os profetas, e porque Ele cumpriu, eu vou conseguir por meio dele te vencer, Satanás. Eu não vou deixar ser vencido porque você está lançando na minha mente. A minha mente é a mente de Cristo. Que nós venhamos entender que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito é todo de Cristo, e que nós vamos vencer os desejos da nossa alma, do nosso corpo, os desejos, a nossa vontade pessoal, nós vamos deixar crucificados. Nós vamos dizer não, porque a graça está sobre nossas vidas, o favor de Deus que nós não merecemos, o dom de Deus que é gratuito, o dom de Deus que é dado sem pedirmos, sem merecermos, é Jesus. Ele está em nossas vidas para dizer: aqui não, Satanás, aqui é um discípulo meu, eu morri, eu sofri, eu entreguei, eu venci você por ele, por ela, por todos esses que você está tentando desviar do foco, que sou eu. Então, Satanás, sai, porque esse meu irmão, ele sabe que ele tem uma graça, que é o favor meu, do meu Pai sobre ele. Ele vai te vencer. Sai, Satanás, sai de perto da vida dele. Então, queridos, quando nós entender que nós não somos servos, escravos, nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais escravos do pecado, porque todos que cometem pecado são escravos do pecado. Eu quero te dizer que se você deixar, se você entender, você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus, você é discípulo do homem mais poderoso deste mundo, Jesus Cristo, que você é discípulo do homem que está do nome que está sobre todo nome, que você é discípulo de um rei que reina, que é rei dos reis, que ele é senhor de todos os senhores.
Quando você entender, você vai viver uma vida plena, você vai viver uma vida abundante, mas a vida abundante quem tem para mim, para você, para nós é só a pessoa de Jesus Cristo. Se nós entendermos, amém? Amém, amém. E é isso assim, sabe, essa questão de renunciar às vontades da carne, tem muitas pessoas que pensam que vontade da carne, por exemplo, é um relacionamento extraconjugal. Vontade da carne é os jovens fornicar, ou seja, ter relações sexuais antes do casamento. Mas não é isso, não é só isso. Vontades da carne não é só isso. Vontades da carne é o que o eu adâmico grita. Sabe quando você tem a oportunidade de falar a verdade e você mente? Isso é a vontade da tua carne se realizando em você. Sabe quando você tem uma situação e ao invés de você falar a verdade, você fala mentira, você está dando lugar para o teu eu reinar em você. Sabe quando nós temos a oportunidade de estender a mão para alguém e nós não estendemos a mão, nós não estamos dando lugar para Cristo. Sabe, quando nós fazemos algo e Jesus não faria aquilo, nós estamos dando lugar para nossa carne. Não é só relacionamento extraconjugal, não é só sexo antes do casamento, não é só isso. As pessoas, elas pensam que vontade da carne é só isso, não é. Por que a Bíblia vai dizer que é todos os dias? É uma coisa cotidiana que precisa ser renunciada. Porque todos os dias a gente tem uma guerra. Todos os dias eu tenho um casamento e eu convivo dentro de um lar e eu tenho que entender o meu lugar como esposa, porque senão eu vou estar negligenciando o meu papel. Eu vou estar negligenciando aquilo que Jesus deixou nas minhas mãos para mim fazer. Sabe? E é isso que nós precisamos entender, que quando nós entendemos que a vontade de Jesus é que tem que reinar, nós vamos entender isso, que não é a nossa vontade. A vontade da carne é quando nós amarramos a nossa vontade, crucificamos ela e deixamos a vontade de Jesus. Ou seja, todos os teus passos, todos os nossos passos. Vamos pensar, Jesus faria assim? Jesus agiria dessa maneira? Jesus falaria assim? No meu lugar, como Jesus se portaria? Jesus pregaria assim? Jesus daria um conselho Jesus assim? ensinaria assim, né? E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o nosso lugar e nós vamos estar crucificando a nossa vontade para viver a vontade de Jesus. E crucificar a nossa vontade é maravilhoso. Deixar Jesus reinar é poderoso. A gente, nossa, é só você vivendo para você saber como é isso. É espetacular. Também aqui quero deixar mais um exemplo na carta aos Gálatas, que Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 19 até o versículo 20, que diz assim: porque eu, Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com quem? Com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha só, Paulo entendeu a graça de Deus, Paulo entendeu a crucificação do ser, Paulo entendeu a crucificação do velho homem, junto com Cristo ele crucificou, e ele viveu para Jesus. E o nosso viver para Jesus é um simples exemplo. Nós crucificamos a nossa carne, por exemplo, tem a palavra de Deus, nós estaremos crucificando a nossa carne, por exemplo. Vou assistir uma coisa na Netflix. Você tem aqui, você é um discípulo de uma pessoa, você é filho de um Deus Altíssimo. Esse é um exemplo, você crucifica a tua carne, um exemplo bem simples. A Netflix, você crucifica a Netflix. Entre a Netflix e a Bíblia, você faz o quê? Escolheria? Como discípulo de Jesus. Esse é um exemplo bem básico de um filho de Deus, de um discípulo de Jesus. Porque um discípulo de Jesus sabe de quem ele é irmão. Um discípulo de Jesus, ele sabe de onde vem a graça. Um discípulo de Jesus, ele sabe por que ele vem ao mundo. Um filho de Deus, ele sabe por que essas palavras estão escritas aqui. Um filho de Deus, um discípulo de Jesus, que negou a si mesmo, crucificou a carne, sabe o que falar do seu Senhor, sabe o que falar desse nome que está sobre todos os nomes, sabe dar uma palavra de ânimo,
quem é discípulo de Jesus sabe diferenciar o tempo que ele perde em outras coisas, ao invés de ganhar tempo, ganhar vida, ganhar conhecimento, ganhar vida pessoal, conjugal, na família, porque aqui está tudo que um homem e uma mulher precisam saber e fazer. Então, queridos, vamos crucificar realmente como Paulo crucificou a vida dele. Ele crucificou os desejos dele. Não que Paulo não tinha desejos, não que Paulo não tinha vontades, não que Paulo... Porque Paulo é Paulo, não é Jesus. Mas ele crucificou e ele entendeu que por meio de Jesus ele precisa, todos nós precisamos, porque ele mesmo chegou a falar... Sede meus imitadores, imitadores de quem? De Paulo. Como quem? Como eu, Paulo, sou de Cristo. Não há nada pecado, de errado, de seguir alguém que não é Jesus. Você pode se espelhar no teu pastor, você pode se espelhar no próprio Paulo, líder, você pode se espelhar no teu líder de jovens, alguém na tua casa, no teu pai, na tua mãe. Por quê? Porque eles estão seguindo uma pessoa que deve ser seguida, que é Jesus. Então... Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo entendeu, crucifico a minha carne para viver o que Cristo tem para mim. Amém? Amém. E é quando nós entendemos isso, né, que nós precisamos seguir a Jesus. Não é que você não pode assistir Netflix, você pode, mas entre a Netflix e a palavra, o que você escolheria, sabe? E é isso que a gente precisa entender, deixar em primeiro lugar a vontade de Jesus, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas ele vai acrescentar. Como Josi disse, Jesus nos ensina como ser esposas, Jesus nos ensina como ser maridos, Jesus nos ensina como ser filhos, Jesus nos ensina como ser patrão, como ser funcionário. Tudo está na palavra e basta nós querer entender e aceitar a vontade de Jesus em nossas vidas. Amém? Seria isso hoje, pessoal, por hoje, tá? Que vocês possam entender a dispensação da graça, o que nós falamos, eu, você, nós, não merecemos nada, simplesmente nada, nem o respirar, nem de acordar, a misericórdia dele sobre nossas vidas, amém. É a graça, é o favor que nós não merecemos de Deus, que nós estamos aqui hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Deus abençoe.